Regime de escoamento. Os objetivos dessa experiência são compreender o conceito de regime de escoamento, verificar qualitativamente os diferentes regimes de escoamento e determinar o número de Reynolds. Para contextualizar, imaginemos o escoamento de um fluido em uma tubulação. Para movimentar um fluido, usamos uma bomba. A bomba transmite energia ao fluido. Parte da energia adicionada ao fluido é perdida devido ao atrito. Então, todo projeto de transporte de fluidos deve considerar essa perda de energia, ou também chamado de perda de carga, para que o fluido chegue a seu destino na distância, altura, velocidade ou vazão desejada. Sabemos que há uma série de variáveis que participam na movimentação do fluido. Agora, vamos analisar um segmento de tubulação. Criamos um esquema desse segmento. Se o fluido está em movimento, então terá uma velocidade específica. Considerando dois pontos de referência para fazer a análise 1 e 2, podemos dizer que a movimentação do fluido é resultado da aplicação de uma pressão, criando assim um diferencial de pressão, onde a pressão 1 será maior que a pressão 2. Isto explica a direção do fluido de esquerda à direita. Esse diferencial de pressão indica uma transformação ou perda de energia, a qual está associada a um fenômeno natural do escoamento que é o atrito. Esse atrito é provocado pelo contato entre as moléculas de fluido e a parede do tubo, assim como devido da própria interação entre as moléculas do fluido. A perda de energia devido ao atrito se conhece como perda de carga, parâmetro importante que precisa ser calculado no dimensionamento de sistemas de transporte de fluidos. Para isto, precisamos saber qual é o comportamento do fluido no escoamento. O comportamento do fluido pode ser avaliado de forma qualitativa, porém, esta forma é muito complicada e subjetiva, pois depende muito do observador. Além disso, não temos um ponto de referência que facilite a identificação do comportamento do fluido. Observemos as figuras 1 e 2, as quais representam água saindo de uma torneira. O que podemos dizer da água que sai da torneira 1? A água sai na forma de um fio uniforme ou estável. Da torneira 2, a água sai em um fio mais grosso, inicialmente de forma regular, porém, ao longo da saída se torna irregular e um pouco instável. Porém, para outro observador, essa análise que nós temos feito pode ser totalmente diferente, pode ser que a água saia totalmente instável. Fica então evidente a dificuldade da avaliação do ponto de vista qualitativo. Devido a essa dificuldade em avaliar o comportamento do fluido no escoamento, Osborne Reynolds, um engenheiro britânico que no ano de 1880 a 1884 decidiu estudar o comportamento dos fluidos. Ele propôs uma avaliação quantitativa. Isto permitiria uniformizar a análise e os cálculos. Para isto, ele projetou uma bancada experimental para o estudo do comportamento do fluido no escoamento. Ele usou a água como fluido de estudo. Aqui temos uma representação para explicar o funcionamento da bancada de Osborne Reynolds. Basicamente, a essência da bancada está na injeção de tinta no escoamento de água dentro de um tubo de vidro. A injeção de tinta tem como objetivo permitir a visualização do movimento da água dentro do tubo de vidro. Finalmente, uma válvula permite controlar a velocidade ou vazão de água que escoa dentro do tubo de vidro. Bom, e que observou Reynolds? Isto pode ser resumido em dois casos. Quando a água escoa em baixa velocidade, a tinta injetada se movimenta formando uma linha reta. Analisando ao detalhe, as moléculas de tinta formam uma lâmina ou camada que se movimenta no meio das moléculas de água. Um detalhe importante é que a tinta não se mistura com a água ao longo do escoamento. Ao comportamento da água nesta condição, Osborne Reynolds o chamou de regime laminar. O segundo caso, quando a água escoa em alta velocidade, ele observou que a tinta injetada se movimenta de forma instável e apresenta uma alta mistura com a água. Analisando ao detalhe,
As moléculas de tinta já não se movimentam de forma ordenada. Ao contrário, as moléculas de tinta começam a ter uma movimentação aleatória, provocando a sua mistura com as moléculas de água. Ao comportamento da água nesta condição, Osborne Reynolds a chamou de regime turbulento. A partir desses experimentos, Osborne Reynolds pensou em um parâmetro numérico o qual consiga descrever de forma precisa o comportamento do fluido, mas para isto, ele precisava identificar as variáveis envolvidas no escoamento. Podemos citar algumas, por exemplo, propriedades do fluido, pressão, velocidade, diâmetro do tubo, comprimento do tubo, vazão, entre outras, porém ele não iria a considerar todas. Como resultado do trabalho experimental, Osborne Reynolds identificou que as variáveis mais importantes são as propriedades do fluido, como massa específica e viscosidade dinâmica, a velocidade do fluido e uma característica geométrica. Nesse caso, como o fluido escoa dentro de um tubo, seria o diâmetro do tubo. Todas essas variáveis foram associadas, dando origem ao número de Reynolds. Fisicamente, esse número é uma medida da proporção entre a força de inércia e a força viscosa. Finalmente, os regimes avaliados de forma qualitativa passaram a ser avaliados de forma quantitativa, sendo considerado laminar quando o valor do número de Reynolds é menor ou igual a 2000, e sendo turbulento quando o número de Reynolds é maior ou igual a 4000. Valores do número de Reynolds entre 2000 e 4000 se consideram em uma zona de transição. Basicamente, não se considera um regime. Outras referências consideram valores diferentes para o número de Reynolds, sendo menor ou igual a 2300 para laminar e acima disso é considerado turbulento. Um detalhe muito importante é que o número de Reynolds é um número adimensional. A viscosidade no sistema internacional está em Pascal segundo, que simplificando termina em kg sobre metro vezes segundo. Substituindo todas as unidades de todas as variáveis, tá? E simplificando, vamos obter um resultado, um número adimensional. Um assunto que cria um pouco de confusão quando estudamos regime de escoamento é o fato do fluido se comportar de forma turbulenta. Então, isso é bom ou é ruim? O comportamento turbulento não representa uma desvantagem. Na verdade, a grande maioria de operações e processos que envolvem fluidos se comportam de forma turbulenta. A turbulência tem benefícios, por exemplo, quanto maior a turbulência durante a mistura de dois ou mais líquidos, a qualidade da mistura será melhor e o tempo de operação será menor, reduzindo o custo de operação. Nessa imagem, observamos a dissipação de calor por convecção através da técnica de imagem de Schlieren. Podemos aumentar a dissipação de calor se aumentamos a velocidade do fluido em volta da mão. No entanto, a maior velocidade, o fluido se movimentará de forma turbulenta. Um dos usos mais relevantes do número de Reynolds está na determinação da perda de carga em tubos. Para determinar a perda de carga, precisamos saber o fator de atrito, ou a variável F, comprimento L, diâmetro D, a velocidade do fluido e a constante que é a gravidade. A variável empírica, que é o fator de atrito, a qual se determina usando o diagrama de Moody. Esse diagrama precisa do valor do número de Reynolds e de outro parâmetro que é da rugosidade relativa do tubo. Assim, podemos identificar no diagrama de Moody os regimes laminar e turbulento e a zona de transição. A aplicação do número de Reynolds vai além do escoamento de fluidos em tubos. Uma extensão da aplicação do número de Reynolds está em operações de agitação e mistura, onde, por exemplo, para o cálculo da potência de agitação, precisamos do número de potência, a massa específica do fluido, a rotação e o diâmetro do agitador. O número de potência é a variável empírica que depende do número de Reynolds e do tipo de agitador. Para operações de agitação e mistura, o número de Reynolds foi adaptado, porém mantém o princípio físico. A única diferença
están los valores que avalian un escoamento en régimen laminar y turbulento. Aqui temos uma bancada experimental semelhante àquela que utilizou Osborne Reynolds. A bancada possui um reservatório de água de altura manométrica constante, a qual está conectada a um tubo transparente de silicone de 8,29 mm de diâmetro. Para o experimento usaremos como tinta um corante alimentício de cor azul. Em um ponto, uma bureta carregada de corante alimentício está conectada com o tubo transparente de silicone. Para determinar a vazão volumétrica, usaremos um cronômetro e uma proveta graduada. O procedimento já foi apresentado em outro vídeo. Serão realizadas 10 medidas diferentes, onde aumentaremos progressivamente a velocidade do fluido, nesse caso a água, através da abertura da válvula. Na segunda coluna, vamos escrever que regime de escoamento estamos observando. Na terceira e quarta coluna registraremos o volume e o tempo, respectivamente. Finalmente calcularemos o número de Reynolds e definiremos o regime baseado no valor numérico. Iniciamos o experimento medindo a temperatura da água. Nesse dia a temperatura foi de 18 graus Celsius. Procedemos a abrir a válvula criando uma vazão muito baixa. Depois abrimos levemente a válvula da bureta para injetar a tinta. Agora vamos para a medida número 1. Observamos a formação de um fio de tinta, o qual escoa muito uniforme. Dá para ver algumas partículas na tinta que ajudam, de alguma forma, a entender o movimento da água formando camadas, de forma similar àquilo que Osborne Reynolds observou. Podemos dizer que o escoamento da água na vazão definida é completamente laminar. Agora continue analisando o comportamento da tinta nas outras medidas.
Aqui temos os dados coletados. No experimento, o regime observado fica a critério do aluno. Com os valores de volume e tempo se determinará a vazão e permitirá determinar a velocidade da água. Com a temperatura serão determinados o valor da massa específica e a viscosidade dinâmica. Finalmente, se calculará o número de Reynolds e definirá o regime.